Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Hoje nós vamos falar uma palavra muito interessante, eu quero fazer essa meditação da palavra junto com você. Se possível, pega a tua Bíblia e vamos para o livro de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Eu quero ler em duas traduções, que é uma palavra muito interessante. A primeira diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora vamos ler uma tradução mais atual, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Muito interessante essa palavra, né? Ainda mais nos contextos atuais, onde muitas pessoas acabam ficando presas ao passado, à culpa, ao medo, né? Tantas coisas que prendem as pessoas, remorsos, né? Palavras malditas, mal colocadas e assim por diante. Então nós queremos fazer essa meditação hoje, baseada nessa palavra, para que nós venhamos a ser livres. Mas olha só, quem escreveu isso? Foi Paulo, né? Interessante. Após Jesus, a pessoa que mais fez pelo Evangelho, pelo reino de Deus, foi Paulo. E olha que Paulo tinha condições de falar, porque ele foi judeu, ele foi hebreu de hebreus, ele foi da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele foi fariseu, foi zeloso no cumprimento da lei, e então ele tinha todos os pré-requisitos para se até falar isso, com autoridade e propriedade. Mas ele coloca que isso ele considerava como lixo, ou seja, não valia nada diante das revelações de Cristo, ou seja, o alvo de Paulo, e tem que ser também o nosso alvo, né? É a perfeita união com Cristo Jesus. O alvo de Paulo era a salvação final da sua alma e a ressurreição dentre os mortos. E olha que Paulo, ele estava lá quando os outros fariseus, os outros religiosos começaram a pegar em pedras e mataram, apedrejaram o primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Eles deixaram suas roupas diante de Paulo. Paulo pertencia ao Sinédrio, ou seja, Paulo era um dos mais importantes religiosos da época, né? E Paulo perseguiu muitos cristãos, separou muitas famílias, matou muitos cristãos. E ele tinha então, carregava com ele muitas mortes, né? Muitos assassinatos, muitas coisas violentas, né, que ele tinha feito. E ele está dizendo que nós podemos ter uma nova vida em Cristo. Então eu quero hoje poder compreender e tentar te mostrar para como é importante nós ter essa vida nova em Cristo Jesus. Primeiro ele diz algo muito interessante, né? Diz assim, ó: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Ou seja, Paulo tinha feito muitas coisas e podemos dizer sim que Paulo foi realmente um grande herói da fé. Ele fez muitas e muitas coisas. Só que, mesmo ele tendo feito muitas coisas, Paulo jamais foi acomodado. Nós podemos assim dizer que a pessoa acomodada, ela não sai do lugar. A pessoa acomodada, ela espera que tudo chegue e caia dos céus. E nós sabemos que as coisas não caem do céu. Mesmo Deus, Ele também nos dá pela sua misericórdia, mas também pela sua justiça. Ou seja, há uma lei natural e uma lei espiritual. Nós colhemos o que nós plantamos. E Deus é muito justo nesse sentido. Assim como Deus também ele é misericordioso, Ele é amoroso, mas também Ele é justo.
Então, a pessoa acomodada, a pessoa que fica de braços cruzados, ela não sai do lugar e ela não vai para frente. Paulo está dizendo assim, ó, não fique acomodado, saia do lugar, vá além. E isso serve muito bem para agora, esse momento, nós estamos finalizando o ano, começando um ano novo. Poxa vida, precisamos repensar a nossa trajetória de vida, precisamos repensar tudo que nós fizemos. Para quê? Para não errar de novo, porque errar é humano, agora persistir no erro aí já é burrice. Então não seja acomodado, te levanta, como diz as crianças, te move, faça alguma coisa, mas não fique no mesmo lugar. Essa é a primeira orientação que Paulo nos dá. A segunda orientação diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que significa isso? Significa que nós devemos ficar livres do passado. O passado pode até trazer boas lembranças, mas também traz conosco uma sensação de culpa, de medo, traz remorso, arrependimento, traz coisas que talvez a gente não vai gostar e vai nos travar, vai nos paralisar. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que nós ficamos paralisados, inertes, pelo contrário, Deus quer que a gente avance. Então, nessa segunda orientação de Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, fique livre do teu passado. Poxa vida, você talvez vai lembrar do teu passado e você vai lembrar de tantas dores, de tanto sofrimento, de tantas coisas ruins que talvez aconteceram. Você talvez vai ter muito medo que isso possa vir a acontecer de novo. E uma palavra interessante é essa palavra do medo, né? Porque o Jó já escreveu, né, no seu livro, que diz assim, aquilo que eu tinha mais medo me aconteceu, aquilo que eu mais receava me sobreveio. Ou seja, quando nós temos medo, na verdade, nós deixamos uma porta aberta para que aquela coisa venha se repetir novamente. Então o medo é a fé na derrota. Quando você tem medo, você está apostando todas as suas fichas. Quando você tem medo, você está crendo que aquilo vai acontecer. Quando você tem medo, você está alimentando aquela sensação e aquele sentimento, e aquilo acaba se tornando realidade na tua vida. Então, medo não vem de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos lançar fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E a palavra de Deus diz em 1 João 4:8, a segunda parte, que Deus é amor. Ou seja, quando você se enche de Deus, se enche da presença de Deus na tua vida, automaticamente o medo ele tem que ir embora. O medo ele tem que ir embora, ele não pode permanecer junto de você. Essa que é a realidade. O medo, então, é a fé na derrota. E caminhar com Deus é caminhar sem medo. Você tem Deus na tua frente, Deus ao teu lado, Deus dentro de você, Deus ao teu redor. Então, para que ter medo? Você tem o autor da vida, aquele que é o grande eu sou, aquele que pode todas as coisas. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, para que ter medo? Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou o Senhor me bastará. Ou o Senhor, Ele me bastará. Ou o Senhor não me faltará. Que coisa linda. Ou seja, nós temos uma segurança quando temos a presença real de Deus em nossa vida. Outra coisa interessante que nós aprendemos aqui também é a questão que nós precisamos andar olhando para frente. Que coisa linda, né? Avançando para as que diante de mim estão. Que coisa linda. Nós não podemos ficar presos ao passado, com medo do passado, não podemos ficar paralisados, acomodados, mas nós temos que andar, nós temos que nos mover, nós temos que nos mexer. É interessante que
o foco, né, da vida de Paulo era abraçar e realizar todos os projetos do reino de Deus. Enquanto ele tivesse vida, enquanto ele tivesse saúde, enquanto ele tivesse inteligência, dons, talentos, disposição e paixão pelo reino, paixão por Deus, paixão pelas vidas. Talvez seja isso que esteja faltando na tua vida. Talvez essa paixão precisa ser acesa. Há dois tipos de pessoas: aquelas que olham para trás e aquelas que olham para frente. Aquelas que olham para trás não vão a lugar nenhum, ficam paralisadas, ficam inertes. Aquelas que olham para frente talvez não cheguem aonde gostariam de chegar, mas vão chegar próximo aonde colocar os seus olhos como alvo, como meta. Nós vamos prosseguir essa palavra no próximo bloco. Fica conosco, logo voltaremos. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando algo muito interessante, que Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala sobre para nós prosseguirmos até alcançar o alvo. E o alvo é Jesus. Ele faz essa colocação comparando com uma corrida, ou seja, com uma maratona. Talvez você já tenha assistido uma maratona. A maratona não vence aquele que corre mais rápido, nem sempre. Às vezes aquele que corre mais rápido, ele acaba se cansando também mais rápido e não tem aquela energia de completar a prova. Ele fica no meio do caminho. Assim também acontece com a vida do cristão. Ou seja, com a minha vida, com a tua vida. Não é uma corrida onde nós estamos preocupados com a rapidez, mas sim com um ritmo, manter uma frequência, manter um ritmo de corrida, ou seja, não parar. Nós temos um alvo, nós temos uma faixa de saída e uma faixa de chegada, nós temos um alvo a alcançar, nós temos uma trajetória, e a nossa vida é uma trajetória, onde nós temos lugares, né, onde que nós temos momentos muito bons, felizes, alegres, mas momentos tristes, momentos complicados, momentos que nós passamos por grandes lutas, desertos, né, situações inesperadas acontecem ao longo da nossa vida. A mesma coisa a corrida. Tem lugares planos, onde você corre bem, onde você está tranquilo, onde tem bastante sombra, então você consegue aproveitar, e às vezes a vista é bonita também, daquele local onde você está correndo, mas também há subidas, há momentos que você parece que vai fraquejar, há momentos que parece que você não vai aguentar. Assim também acontece com a nossa vida, ou seja, há momentos bons e há momentos maus, há momentos alegres e há momentos tristes. Então Paulo está dizendo que a nossa vida é comparada com uma corrida, uma maratona. E ele diz, prossigo para o alvo, ou seja, ele tem um alvo, ele tem uma meta a ser alcançada. Interessante isso. Paulo está dizendo que ele tem uma meta para ser alcançado. Você tem metas? Hoje nós estamos pensando já no final do ano, as festas, e Natal, virada do ano, e começa um ano novo. Talvez você tenha até escrito algumas metas as quais você gostaria de atingir, alcançar. E talvez algumas metas você não conseguiu alcançar. Talvez você tenha até ficado frustrado por causa disso. Mas eu te pergunto, você trabalhou em cima dessas metas?
Você se esforçou, você usou de estratégia. O que é uma estratégia? São meios para se alcançar um fim. Ou seja, você teve um objetivo e para alcançar esse objetivo, você tinha passos a ser tomados. Você tomou esses passos? Você foi perseverante, você foi disciplinado, você estudou, você pediu ajuda de pessoas que poderiam lhe ajudar a concretizar os teus objetivos? Se isso funciona lá fora, ou seja, no mundo, na nossa profissão, nos estudos, por que também não dentro da carreira cristã? Talvez você diga, mas pastor, o que eu posso fazer? Primeiramente, você tem um alvo, esse alvo é você crescer. Crescer materialmente pode ser, crescer financeiramente também pode ser, crescer socialmente, quem sabe, pode ser também, Deus quer que você cresça, crescer no âmbito familiar, amém, glória a Deus, você precisa crescer como marido, como esposa, como pai, como filho, mas há um crescimento maior que todos esses, o crescimento é o crescimento espiritual, ou seja, onde você vai se deixar levar e conduzir pelo Espírito Santo e ele vai trabalhar dentro de você e você vai começar a crescer espiritualmente, onde você vai começar a produzir fruto digno do Senhor, fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Ou seja, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa que as pessoas vão gostar de estar ao teu lado, estar perto de você, mas vai além disso. Ou seja, Deus ele não só muda o nosso caráter, Deus muda também o nosso interior de tal maneira que nós queiramos e desejamos ser parecidos com Cristo, de tal forma que Ele coloca dentro de nós uma paixão, uma sede, uma fome de estar unido com Jesus Cristo, pensar como Ele pensa, sentir como ele sente, agir e reagir, principalmente reagir, porque agir a gente coloca aqui uma forma racional, a gente pensa, mas a reação nem sempre é racional, às vezes está voltado mais aos sentimentos, e quando nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá condições para que nós venhamos realmente reagir de uma forma moderada, equilibrada, saudável, que realmente as pessoas vão dizer, poxa vida, essa aí é uma pessoa, ela é uma cristã verdadeira, é um cristão verdadeiro, ele parece-se com Jesus Cristo de Nazaré. Então é isso que nós queremos, nós temos um alvo, nós temos uma meta a ser alcançado. Ou seja, você é uma pessoa que avança, e avança para vencer. E você avança, você tem um alvo, você tem uma meta. Uma boa pergunta. Quem avança quer fazer a diferença. Se você avança, você quer fazer diferença aonde você está inserido. E a pessoa que avança é a mesma pessoa que faz diferença no seu meio familiar, meio social, meio eclesiástico, na sua igreja, não sei aonde você está, e você tem algumas características bem interessantes, bem importantes. A primeira característica é, você tem que ser uma pessoa inconformada. Mas pastor, o que é isso? Uma pessoa inconformada é que não se conforma com o mundo, com os pensamentos, com as ideologias do mundo, mas se conforma com Deus, ou melhor, se transforma conforme Deus ordena, ou seja, vai além da forma. Conformar é tomar a forma. Você foi feito não para se conformar, mas para ser inconformado e para ser transformado com a mente de Cristo. É isso que Deus quer e Romanos 12, 2 nos fala sobre isso. Então, a pessoa que ela faz a diferença é uma pessoa inconformada, ou seja, ela é uma pessoa transformada pelo poder de Deus para ajudar a transformar outras vidas, outras pessoas. Uma pessoa que faz diferença é uma pessoa inovadora, ou seja, não fica só naquilo que é comum, ela vai além, ela busca a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo é criativo, ele vai trazer muitas formas para te fazer a mesma coisa com uma forma diferente, sempre para agradar e para honrar e para glorificar o nome de Deus.
Uma terceira característica é uma pessoa ousada, ou seja, é uma pessoa que pensa para frente, é uma pessoa que profetiza, fala e age baseado nas suas convicções. Ele crê que aquilo vai acontecer. É claro que não é uma pessoa que está no mundo da lua, não. Mas também não é uma pessoa que está só na terra e também não pensa. Não, é uma pessoa moderada, é uma pessoa equilibrada, mas ele sempre quer vencer, ele quer ir além, ele quer ir adiante. E isso traz agora para o reino de Deus, que coisa linda, queridos. Ou seja, você vai falar com ousadia, você vai fazer coisas para Deus com ousadia, com determinação, sabendo que você está cheio da presença de Deus, do Espírito Santo na tua vida, e as coisas vão acontecer e Deus vai fazer prosperar, porque você está fazendo tudo para a honra e para a glória dele. Que coisa maravilhosa isso. Por fim, ele diz que ele corre, prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que significa isso, pastor? É muito simples e é muito fácil você compreender. Isso significa que a pessoa que está nessa maratona, a pessoa que está nessa corrida da vida, ela tem um alvo, uma linha de chegada. Essa linha de chegada é Jesus. Essa linha de chegada a Bíblia fala em João 14,6, há um só caminho, Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim, ou seja, por Jesus. Então, quando nós priorizamos as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que coisa linda, maravilhosa. Talvez você pense, mas pastor, eu gostaria tanto de ter um carro novo, eu gostaria tanto de ter uma casa, eu gostaria tanto de ter uma família, eu gostaria tanto de ter uma faculdade, eu gostaria tanto de ser reconhecido profissionalmente. Eu não posso ter isso? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é válido, isso é bom. A gente passa a vida por várias fases da vida e muitas vezes até nós nos impressionamos com isso e acreditamos que isso vai trazer a felicidade que nós tanto queremos. A gente pensa, se eu me casar eu vou ser feliz. Lê do engano. Casa, não que tu vai ser infeliz, não é isso que estou dizendo, mas não é isso, isso não é o todo, isso não é o tudo. Você vai ser feliz na proporção, na medida. Talvez você pense, se eu ganhar mais, ter um emprego estável, ganhar mais, vou ser feliz. Também é um engano. Você pensa, poxa vida, então se eu tiver filhos, vou ser feliz. É claro que a felicidade, ela tem um mistério, mas um mistério que é bem fácil. A felicidade está em você ser contente com o que você tem. E é claro, ambicionar ter mais, lutar para ter mais, mas hoje você é feliz. Você não vai condicionar a tua vida e a felicidade sempre com amanhã. Amanhã se eu tiver mais eu vou ser feliz. Amanhã se eu casar eu vou ser feliz. Amanhã se eu comprar um carro novo vou ser feliz. Amanhã se eu tiver um emprego estável em bem vou ser feliz. Não, seja feliz hoje, no pouco. E a Bíblia é bem clara, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então, aprenda esse mistério da felicidade. Seja feliz com o que você tem hoje. Seja grato a Deus pelo que você tem hoje. Mas isso é secundário. O principal é você olhar fixamente para o autor e consumador da tua fé, Jesus Cristo de Nazaré. O principal é você ter um alvo. Algo que você está fixando os teus olhos, mirando nele, e todas as tuas ações, todas as tuas palavras, tudo que tu faz ou deixa de fazer é para a honra e glória do Senhor, porque você quer estar unido com Ele e você quer receber dele, das mãos dele, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Prosseguir então para o alvo, queridos, é focar em Jesus. Implica em renúncia, implica em determinação, implica em ter metas claras e objetivas.
Não seja acomodado, então. Não fique preso ao passado, então. Olhe para frente. Prossiga para o alvo e priorize Jesus na tua vida. Você vai ser feliz dessa forma. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Feche os teus olhos se tu puder. Coloca a mão na altura do teu coração. Eu quero te abençoar. Querido amado Deus e Pai Todo-Poderoso, eu coloco agora, ó Pai, essa vida, Senhor, que está assistindo essa programação, que acredita, que crê de todo o coração que o Senhor pode ir além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muda a história dessa vida, ó Pai, dessa pessoa. Que ela possa priorizar realmente como o alvo a ser seguido, a ser alcançado. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém.